Uma partida vergonhosa. Vergonha! Vergonha! A pior partida do Flamengo nos últimos 5 anos. Porra, tudo isso? Eu penso que só esses dois motivos já são mais do que o suficiente para que Paulo Sousa caia do comando técnico do Flamengo ainda hoje. E diferentemente daquilo que Roger Flores falou lá durante a transmissão da Rede Globo, a torcida do Flamengo foi simplesmente maravilhosa durante os 90 minutos. Sim, senhor Roger Flores. Porém, depois que o jogo acabou, aí sim, a torcida do Flamengo vaiou o time contra o Fortaleza. É verdade. No vídeo de hoje, vamos aqui para mais um pós-jogo do Flamengo. Vamos conversar um pouquinho sobre toda essa crise da Gávea, sobre essa partida de ontem que foi pífia. Vamos conversar um pouco sobre as perspectivas futuras do nosso Flamengo. Bora pro vídeo, Mitos? Bora! Fala comigo, Mitos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nossa, já vai chegar até a final, hein? Acho que é o nervosinho da partida de ontem. Então ele é? Pra quem não me conhece, muito prazer, ok, Mitos? Eu me chamo Douglas Albino e sou novo aqui na plataforma do YouTube. Quem me conhece há mais tempo sabe que não tem enrolação, é claro. Aquele clichê de sempre, que é chato, mas temos que fazer, Mitos. Curta o vídeo, se inscreva no canal, enfim. Dá essa moralzinha aqui. O papo, Mitos, desse canal aqui é diferente, ok? O papo aqui é de torcedor para torcedor. Bora pro vídeo, Mitos? É, tá bom. Então, bora lá na ação? Ai, Mitos. Eu não sei o que falar, pra ser bem sincero com vocês, cara. Eu tô com a cabeça meio quente, sabe? Eu queria até pensei em gravar o vídeo ontem, mas não tem condições. Eu tinha um compromisso sério ontem, não ia dar tempo de gravar. E eu falo pra vocês que foi até bom ter gravado ontem, porque senão eu ia deixar aqui o meu lado torcedor aflorar muito mais do que o meu lado racional. E claro, neste momento a gente é assim. Eu sou torcedor como vocês, é lógico que eu sou ser humano, tenho sentimentos. Mas a gente também tem que ter um, como é que eu posso dizer, um controle, né? Da medida, entre o racional e o sentimental. E me estou falando pra vocês, agora falando aqui, ó, sem o lado sentimental aflorar muito, cara. O Paulo Sousa simplesmente não tem mais condições técnicas de comandar o Flamengo. Não tem como, Mitos. Eu posso citar aqui N motivos. Posso falar do próprio relacionamento com os jogadores. Apesar de eu ter apoiado ele durante muito tempo, ontem já comecei a ter uma visão um pouco diferente da situação, segundo informações daquilo que eu apurei, vamos colocar assim, lá no vestiário do clube, sabe? E independentemente dele ter razão ou não, cara, eu não quero aqui, como é que eu posso dizer, falar sobre a questão do relacionamento com os jogadores, do tratar pessoal, do tratar ser humano, porque eu não sou ninguém. Eu não vou julgar o caráter de ninguém, de maneira alguma. Eu não faço isso com ninguém, muito menos com um cara que eu nunca vi na minha vida pessoalmente. Pô, o Paulo Sousa parece ser super gente boa, foi um baita de um jogador quando ele atuava como jogador, pô, um baita de um volante, pra quem não sabe a história dele. Mas, sinceramente, Mitos, ele não tem mais condições de ficar no comando técnico do Flamengo. E eu digo isso, Mitos, não tô nem falando por questão de relacionamentos, eu digo por questão táticas mesmo, Mitos. Eu sei que ele treinou a Polônia, me comoveu toda a história dele, ele abandonou a Polônia para vir treinar o Flamengo, ele brigou com o presidente lá, ele pagou a multa, bancou sua multa do próprio bolso, ele fez de tudo para estar aqui no Flamengo, cara. Mas sinceramente não tem mais condições. Já faz praticamente 6 meses que ele está no Flamengo, e até agora o Flamengo não tem um padrão de jogo. Não tem um padrão de jogo, Mitos. Eu não vou aqui nem falar a situação dele ter bancado o Hugo, porque as pessoas veem agora a partida do Hugo contra o Fluminense como maravilhosa, e foi mesmo. Se não fosse o Hugo, a gente teria perdido aquela partida. Mas antes disso, o Paulo Sousa foi teimoso e bancou o Hugo em várias e várias partidas, e o Hugo falhou N às vezes. Vários e vários pontos que o Flamengo perdeu por causa do Hugo, por causa dessa teimosia do Paulo Sousa ter bancado o Hugo. Ah, tem problema com o Diego Alves, eu não vou entrar nesse mérito, mas escalava o outro garoto da base. Escalava o Santos, porque o Santos tá machucado agora, mas tem muitas partidas que ele preferiu escalar o Hugo, deixou o Santos no banco. Então ele assumiu certas responsabilidades que não convinha para ele. Ele assumiu certas responsabilidades que ele poderia muito bem ter deixado de lado. E por causa do seu orgulho, talvez, não sei o que passa na cabeça dele, o Flamengo perdeu vários e vários pontos. O que mais me incomoda hoje, Mitos, é a situação tática do Flamengo. Pô, eu não quero aqui comparar o Flamengo do Jorge Jesus, mas a gente não tem como não fazer isso. O Jorge Jesus, com 3 meses de trabalho, já tinha um padrão tático. Podia não estar muito certo no começo. Me lembro do jogo contra o Bahia, lembra? O Flamengo tomou 3-0 lá. O Flamengo poupou alguns jogadores, é claro. Mas o Flamengo não conseguiu recompor a linha direita e tudo mais. Tomou 3 no contra-ataque. 3 gols lá do nosso querido Gilberto. Quem lembra disso? Eu lembro mesmo. Foi a estreia do nosso querido Felipe Luiz. O Flamengo jogou mal. Recompunha muito mal as suas linhas. Afinal de contas, o estilo de jogo do nosso querido Jorge Jesus era muito ofensivo. Natural. Mas independentemente de ter falhado defensivamente falando, independentemente de ter falhado nas próprias transições, tanto defensiva tanto quanto para ofensiva, ainda assim o Flamengo tinha um padrão de jogo naquele começo. Hoje, o Flamengo não tem padrão de jogo.
O Paulo Souza muitas das vezes ele vai, mistura os jogadores ali, escala um, outro jogo escala outro. Ontem ele escalou o João Gomes. E aí? João Gomes tem jogo que é titular, tem jogo que não é. Lateral direito tem hora que é o Rodinei, agora é o Mateuzinho. Zagueiro tem hora que é o Pablo, tem hora que é o Davi Luiz. Eu entendo que o Felipe Luiz tem que ser poupado algumas vezes, mas o Felipe Luiz já fez 2 partidas que estava sendo poupado porque não jogou como titular ontem. E aí? O Flamengo não tem um padrão tático. Tinha momentos que o Flamengo jogava um 3-5-2. Lembra? Sai de 3 zagueiros, recuando o Felipe Luiz. Você mudou pro 4-4-2. Tentando evitar, a gente não pode negar, mitos. Isso nós temos que reconhecer. Porém, até hoje, o Flamengo não tem um padrão tático. Fora a questão do próprio relacionamento dos jogadores, que é um ponto que eu não queria frisar. Afinal de contas, tem muito jogador do Flamengo lá mimado. Tem muito jogador do Flamengo lá que, sinceramente, se acha maior que o clube. Então, até certo ponto, eu não vou criticar o Paulo Souza, né, nessa parada aí. Porém, tem situações que eu, sinceramente, independentemente se ele tem razão ou não, mitos, né, de deixar jogadores no banco e tal, tem situações que ele vai muito mal com o elenco. Ontem foi um exemplo clássico disso. Eu defendi ele contra o Diego Alves. Porém, não tinha a menor necessidade de ele ter tirado o Diego Alves ontem do banco de reserva. Pra quem não sabe, o Diego Alves estava relacionado. Treinou lá, fez o aquecimento e tal, antes do jogo. E mais ou menos 30 minutos antes do jogo, o Paulo Souza tirou o Diego Alves do banco, lá da lista de relacionados do banco de reservas. Eu pergunto, qual que é a necessidade disso? Pra mostrar que é o alfa? Que é o ômega? Pra mostrar que é o cara? Qual que é a necessidade disso, mitos? Eu não tô aqui debatendo se ele tem razão ou não, né, na questão de deixar o Diego Alves no banco. Meu ponto não é esse. Meu ponto é o seguinte, por que ele fez isso? Porque, pô, foi uma humilhação pro jogador, cara. E eu, como jogador, ficaria chateado também. Imagine só. Então tem situações do Paulo Souza ali que estão realmente irreconhecíveis. Douglas, quem que vai contratar? Não faço a mínima ideia. Tá em pauta aí o nome do nosso querido Cuca. E sinceramente eu prefiro o Cuca do que o Paulo Souza hoje. Olha que eu nem sou tão fã do Cuca assim. Mas pelo menos pra lidar com os atletas. No emocional dos atletas, cara, ele seria muito melhor do que o Paulo Souza. E outra, o Cuca tem um estilo muitas das vezes muito defensivo. Talvez com esse elenco recheado de craques do Flamengo ele pode até mudar um pouco o estilo dele. Mas vamos supor que o Flamengo passe a jogar um pouco mais defensivamente, vai, com transições mais rápidas do ataque. Eu não gosto disso, porque o Flamengo não representa isso. Ponto. Esse não é o meu ponto aqui, beleza. Mas vamos supor que o esquema dele seja esse. Pelo menos com o Cuca, o Flamengo vai ter um padrão de jogo, coisa que hoje o Flamengo não tem padrão de jogo, o Flamengo hoje não tem nada. Essa é a minha opinião como torcedor. Eu queria ouvir não, né? Ler a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Medos, poderia falar aqui N às vezes, falar um monte de coisa pra vocês, falar sobre o jogo de ontem, pô, o Flamengo foi muito mal, foi a pior partida do ano, não tem muito o que falar, nem quero falar muito, com certeza que vocês já viram isso em vários canais do YouTube e tudo mais. Eu geralmente faço as análises de jogos e tudo mais, mas hoje eu fiz um pouco diferente. O Flamengo ontem vaiou, a torcida do Flamengo ontem vaiou o time com razão, porque foi uma partida péssima. E o pior, é que eu senti que alguns jogadores realmente queriam derrubar o Paulo Souza. Independentemente disso, eu acho que o Paulo Souza deve cair sim, limites. Porque em 6 meses de trabalho, ele não deu um padrão de jogo para a equipe do Flamengo. Você é vergonha da profissão! Então é isso aí, tô ficando por aqui. Foi um vídeo um pouco diferente, tá bom? Nem falei muito sobre o jogo de ontem, afinal de contas, acho que não tem a mínima necessidade. Não tem nem o que falar sobre o jogo de ontem, foi péssimo. Pior partida do Flamengo dos últimos 5 anos, cara. Sério, o pior Flamengo dos últimos 5 anos. Que partida ridícula. Toquei muito mais na questão do Paulo Souza porque é o que tá pegando muito hoje na mídia, né? É o que tá pegando muito hoje para nós rubro-negros, afinal de contas, pô, eu como torcedor não vejo a hora do Paulo Souza cair. Pode vir Cuca, pode vir o raio que for. Mas que venha um técnico que dê um padrão de jogo para a equipe. Por mais que eu não goste do padrão de jogo, mas que dê pelo menos um padrão de jogo para a equipe do Flamengo. Então é isso aí, mesmo, ficando por aqui. Aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Não se esqueçam de mim, não. Saudações rubro-negras. Tamo junto, nação.